Quando me perguntam qual é a melhor estratégia para investir, é melhor esperar um fundo se formar, ou seja, eu vou guardando dinheiro, quando formar um fundo eu vou lá e invisto, ou é melhor ir investindo todos os meses? E quando me perguntam isso, eu acabo mostrando esse gráfico aqui, que é um estudo feito pela Universidade de Yale, que leva em consideração justamente isso. Buy the dip é investir no fundo e DCA é Dollar Cost Average, ou seja, investir todos os meses sem olhar os preços. E esse estudo aqui, ele acaba mostrando que a estratégia de investir todos os meses acaba sendo vitoriosa frente a esperar um fundo, investir naquele fundo, ficar fazendo mais uma reserva, quando formar um novo fundo, você investe de novo. O que acaba acontecendo é que você fica muito tempo fora do mercado, não recebe os dividendos, não faz um preço médio atrativo e isso, a longo prazo, acaba gerando um retorno inferior a de investir todos os meses. Só que você sempre vê eu falando também que essa estratégia é interessante, mas sempre invista naqueles ativos que estão próximos do preço justo ou abaixo do preço justo. E por que eu acabo falando isso? Porque esse estudo aqui, ele leva em consideração o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana lá, né? Das 500 maiores empresas americanas. E é um índice vencedor a longo prazo. Agora, o que acontece se a gente investir em um mercado que não foi vencedor? Então a gente precisa trazer a precificação desses ativos para próximo da realidade, para que a gente não fique comprando algo que esteja muito caro, certo? Então é importante a gente entender isso daqui, porque quando a gente olha para o mercado japonês, né, a gente percebe aqui que lá na década de 80, por volta de 89, eles atingiram um pico, um topo histórico aqui, que desde então, passados 30 anos praticamente, pouco mais até, não retornou àquele patamar anterior. Ou seja, o Japão ele passou por uma bolha bastante grande ali, ocasionada pelo setor imobiliário, então os bancos emprestaram muito dinheiro para o setor imobiliário, uma bolha se formou ali, inflando os preços e em algum momento essa bolha acabou estourando. E justamente com essa pujança econômica fez com que o mercado de ações acabasse se valorizando demais, ficando muito longe do preço justo dos seus ativos. Ou seja, ele ficou extremamente caro. E o que acaba acontecendo é essa bolha acaba de estourar e isso acaba refletindo no mercado financeiro, que acaba corrigindo todo aquele otimismo exagerado que havia anteriormente. Naquele momento, né, o que se falava é que tudo bem que está caro, porque agora nós estamos em outro patamar, é outro momento de mercado, agora as coisas são diferentes. E é isso que acaba acontecendo quando a gente está próximo de uma bolha, né? O mercado fica extremamente otimista e fica tentando justificar de forma racional esse otimismo exagerado. É justamente isso que acaba acontecendo nos ciclos de mercado. E você precisa entender sobre isso para que você também não entre nessa farra e acabe se dando mal posteriormente. Então, quando a gente olha para outros mercados, a gente precisa ter um pé um pouco atrás e não levar em consideração investir a qualquer preço. A gente precisa verificar se está um preço justo, atrativo para que a gente possa fazer aquele aporte. E é justamente por isso que é interessante que a gente faça uma ponderação entre renda fixa e renda variável, porque dependendo do momento, se a gente está num momento extremamente otimista, a tua carteira de investimentos em renda variável vai ficar muito acima daquela porcentagem adequada. E isso fará com que você invista em renda fixa em um momento que não é tão adequado que você invista na renda variável. Ou caso seja o momento de investir em renda variável, você deve procurar aqueles ativos que estejam próximos do seu preço justo, para que esses ativos não tenham uma correção muito absurda, muito severa, caso haja algum tipo de correção, certo? Então é isso que é importante a gente observar. E quando a gente olha aqui, esse estudo feito aqui por esse site, né, a Frugal Doctor, né, ele mostra pra gente aqui que naquele período de 1989, né, no topo histórico, o índice Nikkei 225, ele estava com um PI, né, que é o preço pelo lucro, por volta de 60 vezes, né? Então um patamar bastante elevado. E quando levar em consideração aqui a média dos outros mercados, né, o PL estava por volta de 15 a 16 vezes. Ou seja, o mercado japonês ele estava acima do valor em 4 vezes, né? Então a gente percebe justamente que ele estava muito acima do seu preço justo, trazendo um risco muito maior para os investidores naquele momento. E por mais que se você fizesse aqui um dollar cost average, né, ou seja, investindo todos os meses aqui, pô, começou aqui, beleza.
Só que aí você vai fazendo um preço médio. Preço médio, em determinado momento, acaba compensando de certa forma. Só que é um período muito prolongado de tempo. E é justamente aquilo que eu acabo dizendo para vocês, que não adianta fazer a teoria fazer sentido, a gente precisa trazer isso para o âmbito prático e lembrar que nós não somos robôs, né? Nós somos seres humanos que temos emoções. E ficar décadas fazendo um preço médio vendo cair, não é nada interessante. Então a gente precisa levar isso em consideração na nossa estratégia de investimento também, certo? E aí a gente volta para cá e percebe, pô, a Bolsa Brasileira, ela tá cara em relação, da mesma forma que acabou acontecendo no Japão? Pode acontecer algo similar? Eu acho difícil, muito difícil, na verdade, porque atualmente nós temos um preço pelo lucro, né? Você viu lá, a Bolsa do Japão estava com um preço pelo lucro de 60 vezes. A nossa precificação aqui, o nosso PL hoje, está em 6,14 vezes. Tá? Então, um patamar realmente bem baixo, ou seja, leva a crer que a nossa bolsa aqui do Brasil está barata. Nós temos excelentes ativos a excelentes preços também, diferentemente do que estava acontecendo lá no Japão, que os ativos estavam super avaliados e em um momento em que a bolha estourou e uma crise acabou se desenvolvendo e essa crise foi bastante severa, eles acabaram tendo um período de deflação, né, bastante prolongado, e deflação de forma prolongada não é nada interessante para a economia, então eles acabaram sofrendo com isso, também acabaram tendo um problema de natalidade, né? A gente percebe que a população idosa era muito maior do que a população vindoura ali, né? Nascendo ali para poder dar tração ao mercado, e isso acabou atrapalhando também a economia. Então foi uma crise bastante severa ali no Japão, tá? Então não vejo esse cenário acontecendo no Brasil com as circunstâncias que a gente tem hoje, beleza? Então, voltando para cá, agora a gente vai ver aqui como que a gente pode fazer diante disso para a gente fazer os nossos aportes, tá? Então, a primeira coisa que você precisa levar em consideração, é o teu aporte. O teu aporte é relevante? Ou o investimento inicial será zero, né? Tu não vai investir nada agora, e aí mensalmente você vai pegar uma parte do teu salário para investir valores aproximados, né? Então, pô, vou investir R$200 por mês, todos os meses, vou investir R$1.000 todos os meses, vou investir R$2.000 todos os meses, né? Então, pô, você recebeu uma herança, pô, recebi R$500 mil, recebi R$1 milhão e preciso alocar esse valor, e depois eu vou investir R$500 todos os meses. Ou seja, esses R$500 todos os meses, frente a um patrimônio de R$1 milhão que você tem que investir, os R$500 não tem relevância alguma, ele não vai mexer na tua carteira. Então você precisa tomar muito mais cuidado ao alocar um patrimônio maior. Agora, se você vai começar hoje investindo uma quantia que vai ser a mesma quantia durante os meses, aí sim você já pode adotar outro tipo de estratégia, tá? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui. Voltando aqui para nossa planilha aqui, né, para o nosso mapa mental, a gente precisa entender o que é aporte, né? Então sei que vários de vocês estão começando. O aporte é aquele valor que nós vamos investir de uma forma periódica. Esse valor não precisa ser mensal, não precisa ser trimestral, pode ser quando você quiser, tá? Você não tem obrigação nenhuma. Você pode investir hoje e não investir mais. Você pode investir hoje, investir amanhã de novo. Você pode investir daqui a uma semana, daqui a 3 semanas, daqui a 3 meses, daqui a 4 meses. Não tem obrigação nenhuma, tá? Geralmente a galera acaba olhando para esse negócio de pirâmide, né? Que tem que investir todos os meses, ou então uma quantia lá determinada. Não tem nada a ver isso daí, tá? A gente pode investir o valor que a gente quiser, quando que a gente quiser. E agora a gente vai aqui pro terceiro ponto, né? Beleza, você tem um aporte relevante a ser feito, né? Pô, ganhei uma grana boa, recebi uma herança, alguma coisa nesse sentido. Pô, já juntei uma grana ao longo da minha vida e tenho que investir esse valor agora de uma forma melhor. O aporte é relevante em relação aos teus aportes vindouros, né? Então, a maior parte deve permanecer em renda fixa, e aí você irá alocar em renda variável aos poucos, tá? Aos poucos você vai migrando para renda variável. Então você vai ver o vídeo anterior que eu falei sobre carteira de investimentos, tá? Vou deixar aqui em cima para você dar uma olhadinha lá, e aí você vai determinar a tua alocação. Feito isso, a maior parte desse patrimônio você vai deixar lá no Tesouro Selic mesmo, tá? Deixa no Tesouro Selic, e aí aos poucos você vai migrando. Então, por exemplo, pega aí, divide esse valor ali por 10, né? E aí vai fracionando isso todos os meses. Ou então até mais, por 20, aí durante praticamente 2 anos você vai fracionando isso para renda variável
na medida que você quer ter de renda variável do teu patrimônio total, tá? Então vá aos poucos migrando para a renda variável, não vá tudo de uma vez só, porque você pode se deparar em um momento não tão favorável assim, e aí você vai ver esse patrimônio derretendo em um curto período de tempo, e isso não é nada interessante, beleza? Então, assim que você vai fazer, se você já tiver um valor relevante, tá? Agora, o aporte é similar e mensal. Então, para ficar mais claro aqui, aquela parte que a gente viu aqui do dollar cost average, né, desse gráfico aqui, a gente basicamente está fazendo o preço médio, tá? Então, o que acaba acontecendo com o preço médio? Separei a planilha aqui para vocês verificarem aqui, tá? Então, vou aumentar aqui para que vocês consigam ver. O que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Então, num prazo de 5 anos, vamos supor aqui que o mercado esteja volátil e ele vai terminar no mesmo valor que você começou a investir. Então, pô, não ganhei nada? Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos lá. No primeiro ano, você investiu R$1.000, tá? R$1.000, o preço da ação ou preço do ETF, seja qual for o ativo, era R$100. Ou seja, você conseguiu comprar 10 ações dessa empresa. No ano seguinte, tá? Você investiu mais R$1.000. E agora o mercado caiu pra caramba, tá? Essa mesma ação está sendo negociada por R$60. Então agora você conseguiu comprar mais ações, que conseguiu comprar 16,67. No ano seguinte, permaneceu também mais baixo. Você comprou 16,67. No quarto ano, mais R$1.000 e agora valorizou para caramba, para R$140. Você conseguiu comprar muito menos, né? Comprou muito menos ações aqui, 7 ações apenas, né? E no quinto ano, ele voltou para R$100, ou seja, você comprou mais 10 ações novamente. Ou seja, você fechou aqui com 60,48. Isso quer dizer que ao longo dessa trajetória, em alguns momentos você comprou mais ações, outros você comprou menos. E agora você tem um preço médio, tá? Em relação a todos os teus aportes aqui. O teu preço médio nessa situação foi de R$ 82,68. Como nesse período a ação está sendo negociada por R$100, você teve um valor atual, né, o teu patrimônio atual, por mais que você tenha investido R$5.000 aqui, é de 6.047, ou seja, você teve um lucro de 1.047. E aí, outra hipótese, né, que a pessoa pode pensar, pô, então eu vou esperar sempre para comprar quando cai, né? Pô, comecei por 100, vou comprar só quando tiver por 60, né? Pô, caiu para 60, eu compro de novo. Vou sempre comprando por menos para o meu preço médio ficar cada vez menor. Só que isso pode ser algo ruim, tá? Porque, na verdade, se a gente está comprando uma ação que ela vem se valorizando ao longo do tempo, provavelmente ela tem entregado resultados positivos ao longo do tempo. E isso faz com que o valor de mercado dela aumente com o passar do tempo. Então, imagina uma empresa que está crescendo. A gente pega uma VEG da vida, por exemplo. Então, a VEG é justamente isso que acaba acontecendo com o passar do tempo, né? Então, vamos lá. A gente começou lá comprando por R$100. Então, a gente comprou 10 ações. No ano seguinte, essa ação estava por 110. Compramos 9. No ano seguinte, R$120, compramos 8. No ano seguinte, 130, compramos 7. No ano seguinte, 140, compramos 7 novamente, né? E tem os quebrados ali do lado. Ou seja, a gente acumulou aqui 42 ações e ao preço médio de 118. Porém, como ela vem se valorizando com o passar do tempo, ainda assim a gente tem um lucro praticamente similar ao anterior, de 916, tá? Então a gente precisa perceber que não é porque um ativo está subindo que é um momento ruim de investir nele. A gente precisa sempre verificar se ele está próximo do preço justo e não muito acima do seu preço justo, tá? É isso que a gente precisa verificar, porque por vezes o mercado fica extremamente otimista e joga os preços para uma realidade paralela, tá? E aí todo mundo começa a ficar empolgado, tu vê todo mundo falando de investimento, tu vai andar de Uber investe pra caramba, é o especialista da bolsa, tá? E aí tu fica assim, pô, será que é isso aí mesmo, né? Aí esse é um sinal aí que talvez os preços estejam muito descolados com a realidade. Então, se o ativo está subindo, mas o preço justo ele está acompanhando esse crescimento, não está sendo algo irreal, é legal investir. Agora, se está caindo, né, a gente vai para aquela lógica lá. Pô, está caindo, então eu vou cada vez comprando mais para fazer um preço justo mais baixo. Porém, se está caindo durante um período prolongado de tempo, talvez esse ativo estava a um preço muito acima do valor justo e justamente agora ele vem caindo porque já não corresponde àquela realidade que o mercado esperava, porque o mercado embute no valor da ação hoje o que ela espera que ela vai entregar no futuro. Se essa entrega futura foi frustrada, o mercado, né, precifica ela para a nova realidade do que se espera para ela. Tá? Então, o que pode acontecer aqui é justamente isso, tá se trazendo para a realidade.
daquele ativo, tá? Ou ele está de fato piorando, ele está entregando resultados piores, tá? Então, tem que tomar cuidado, não é para ficar fazendo preço médio para ver lá o teu preço médio mais baixo, porque aqui nesse caso, a gente está com preço médio de 118 e a gente teve lucro. Aqui você está com preço médio de R$ 77, mas você está tendo prejuízo de 1.126, porque talvez esse ativo aqui não seja um bom ativo a ser investido. Por isso que é importante aprender a analisar os fundamentos da empresa e também saber analisar se ela está com preço justo em relação ao que ela vale. Beleza, pessoal? Se você curtiu esse vídeo aqui, deixa um dedo no like aí para fortalecer cada vez mais. Caso não esteja inscrito, é só apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo. E um lembrete aqui também, a gente tem um grupo no Telegram de investimentos. Se você quiser participar, é totalmente gratuito. Entra lá no grupo também que está fixado aqui embaixo. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.